Olá, pessoal! Continuando com a nossa resolução de limites no infinito, vamos resolver agora o exemplo 3. No exemplo 3, nós queremos calcular o limite da função x² menos x mais 3 dividido por 2x³ mais 1 quando x tende ao infinito. Bom, de acordo com o que a gente viu no vídeo anterior, a gente precisa primeiro encontrar a maior potência de x. No numerador, a maior potência é o x² e no denominador, a maior potência é o x². Olhando para essas duas, nós concluímos que a maior potência da função é o x². Então, vamos evidenciar o x² nessa expressão. E, no caso, evidenciar o x² nessa expressão é pegar o numerador e dividir por x², pegar o denominador e dividir também por x². Então, fazendo isso, né, dividindo numerador e denominador por x², o que nós fazemos agora? Vamos separar aqui essa expressão, né, vamos separar esta única fração em 3 frações, já que nós temos 3 termos aqui em cima. E, no caso dessa expressão aqui, esta única fração, nós podemos separá-la em duas, já que nesse numerador nós temos 2 termos. Fazendo a separação dessas frações, nós temos aqui x² dividido por x² menos x dividido por x² mais 3 dividido por x². Dividido, tudo isso dividido por 2x³ dividido por x² mais 1 dividido por x². E esse limite está tendendo ao infinito. Então, agora, a gente pode fazer as simplificações que são possíveis. Então, nesse caso, a gente pode simplificar essa expressão. Então, fazendo lá o uso das propriedades de potência, né? Quando eu estou fazendo a divisão de mesma base, eu subtraio os expoentes. Como eu tenho um expoente negativo, eu posso transformar esse expoente em positivo, né? Lembra das propriedades de potência, consulta lá o material de matemática básica. Então, eu consigo fazer a simplificação desse termo e também consigo fazer a simplificação desse termo. Este termo aqui não tem x para simplificar, então ele se mantém. Este termo aqui tem x para simplificar, então é possível fazer a simplificação. E este termo aqui também não tem, então se mantém. Então, nesse caso, essa expressão aqui, ela vai corresponder à expressão 1 sobre x, né? Porque eu tenho 2 menos 3 menos 1, então eu levo esse x a menos 1 para baixo como sendo x. Aqui, x dividido por x². X dividido por x² corresponde a 1 sobre x². E aqui nesse termo aqui, eu tenho as potências de x², elas vão se simplificar aqui, esse x² divide com esse x², então, nesse caso, sobra só o 2. Cortou aqui um pouquinho no vídeo, né, mas não tem problema, vai dar pra gente enxergar do mesmo jeito. Então, no numerador, a gente ficou com as expressões 1 sobre x, menos 1 sobre x², mais 3 sobre x², dividido por 2 mais 1 sobre x². Agora, aplicando a propriedade do quociente, né? O limite do quociente é igual ao quociente dos limites. Novamente, o limite da soma é igual à soma dos limites. Então, aplicando o limite aqui de x tendendo ao infinito para cada um dos termos aqui, a gente recai nessa linha de cálculo. Agora, a gente aplica as propriedades que a gente conhece. A gente sabe que o limite de x tendendo ao infinito da função 1 sobre x elevado a n, onde n tem que ser um número positivo, esse limite é sempre zero. Então, nesse caso, esse limite aqui vai para zero, esse limite aqui também vai para zero, este limite aqui também vai para zero,
e este limite aqui também vai para zero. Então, todos esses limites se anulam. Já no caso desse limite aqui, a gente tem uma constante, o limite da constante é a própria constante. Então, no numerador a gente tem 0 e no denominador a gente tem 2. 0 dividido por 2, 0. Então, esse limite aqui, o limite dessa função, ele é 0. Então, agora que a gente viu que para fazer o cálculo dos limites no infinito, quando a gente tem x tendendo a mais infinito ou menos infinito, basta evidenciar a mais alta potência, então, como exercício para vocês, verifiquem que este limite aqui, ele de fato é 2. Anteriormente, a gente tinha calculado esse limite fazendo uso de uma tabela de valores, né? Onde a gente listou valores de x de modo crescente, né? Atribuindo valores cada vez maiores para x e observando os valores das suas respectivas imagens. Agora que nós conhecemos as propriedades para fazer o cálculo deste tipo de limite, eu gostaria que vocês aplicassem essas propriedades para mostrar que realmente o limite da função 2x² dividido por 1 mais x², quando x tende ao infinito, ele é igual a 2, tá? Então, isso aqui fica como exercício para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem para fazer este exercício, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Até mais, pessoal!